Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver agora. Concessão da Ferrovia Norte-Sul deve ser publicada apenas no mês de fevereiro do próximo ano. Nos últimos 11 anos, a camada mais pobre da população brasileira sofreu mais com a inflação do que os mais ricos. Banco de investimento Goldman Sachs estima que a economia brasileira vai crescer 0,9% este ano. Professor da USP diz que pecuarista não sabe comprar touro para melhorar o rebanho. O valor bruto da produção de suínos é superior a 15 bilhões de reais. E vamos falar também sobre os 3 tipos de reciprocidade. O agronegócio está começando. A versão final do edital de concessão da Ferrovia Norte-Sul deve ser publicada em fevereiro do próximo ano e não mais em dezembro, como foi anunciado pelo governo federal e como era planejado, segundo uma fonte do governo, que prevê o leilão da linha para o segundo trimestre do próximo ano. Algumas mudanças também estão em estudos e podem ser incorporadas ao novo documento. Uma delas seria a eventual redução do valor mínimo da outorga, hoje estimada em cerca de 1 bilhão e 600 mil reais. Caso seja necessário incluir entre as obrigações do concessionário a conclusão de obras que hoje estão a cargo da estatal Valec. A ideia do governo federal é conceder à iniciativa privada um trecho de aproximadamente 1.537 quilômetros da ferrovia entre Porto Nacional, no Tocantins, e Estrela do Oeste, no estado de São Paulo. Quando estiver plenamente operacional, a ferrovia será um importante eixo para transporte de cargas, unindo as regiões produtoras de grãos do Centro-Oeste aos portos do Norte, do Sul e do Sudeste. Nos últimos 11 anos, a camada mais pobre da população brasileira sofreu mais com a inflação do que os mais ricos, situação que tem se revertido nos últimos meses por conta da deflação dos alimentos. E este é o item que, junto com o aluguel, mais pesa no bolso da faixa classificada como renda muito baixa pelo Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, o IPEA. De julho de 2006 a outubro de 2017, a inflação dos mais pobres, cuja renda familiar bate na casa de R$ 900 por mês, acumulou uma alta de 102%, bem acima da observada na faixa de renda mais alta, acima de R$ 9 mil, que foi de 86,3%, e superior à inflação oficial medida pelo IPCA no período, que foi de 89%. Já no mês de outubro deste ano, a inflação da renda muito baixa foi de 0,47%, contra 0,4% registrado pela renda alta. A variação de preços para as famílias com renda mensal de até R$ 900 é de 2% ao ano, enquanto quem fatura até R$ 9 mil enfrenta a inflação de 3,5%. O objetivo do IPEA, ao detalhar a alta de preços por faixa de renda, é ajudar na formulação de políticas públicas, melhorando o conhecimento sobre o impacto da alta de preços nas diferentes parcelas da população. Segundo seu mais alto recente relatório latino-americana de economia, divulgado agora pelo banco de investimentos Goldman Sachs, a estimativa que a economia brasileira deverá crescer 0,9% este ano é de 2,7% no próximo ano. E para 2019, o banco espera um crescimento de 3,1%. As previsões do banco são mais otimistas do que a média do mercado. No último boletim Focus, que é divulgado pelo Banco Central do Governo Federal,
As estimativas mostram um PIB, que é o Produto Interno Bruto deste ano, a 0,7% e de 2018 a 2,5%. Para a América Latina, a previsão é de que a economia avance 2,7%. Na avaliação do banco, esse crescimento será conduzido pela melhora na atividade econômica brasileira. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós teremos hoje pancadas de chuva, chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Para outros municípios, teremos tempo nublado, muitas nuvens com curtíssimos períodos de sol, mas pode chover à tarde. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios de Goiás. Porangatu, 33 a máxima e 22 a mínima. Campos Belos, 37 a máxima e 25 a mínima. Ceres, 31 a máxima e 21 a mínima. Lusiânia, 30 a máxima e 22 a mínima. Jussara, 31 a máxima e 23 a mínima. Anápolis, 28 a máxima e 20 a mínima. Acreúna, 29 a máxima e 21 a mínima. Quirinópolis, 29 a máxima e 21 a mínima. Jataí, 27 a máxima e 20 a mínima. E Ipameri, 30 a máxima e 21 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, o professor da USP diz que pecuarista não sabe comprar touro para melhorar o rebanho. O valor bruto da produção de suínos é superior a 15 bilhões de reais. E vamos falar também sobre os 3 tipos de reciprocidade. Nós voltamos já em um minuto só. Na semana passada, eu participei de um dos maiores eventos da pecuária de corte do Brasil, que é a Intercorte 2017, que aconteceu em São Paulo. E na oportunidade nós fizemos várias entrevistas, conversei com muita gente, e as quais nós vamos apresentar aqui durante a nossa programação normal. E uma dessas entrevistas foi com o Dr. José Bento Ferraz. O José Bento, como é conhecido, ele é professor na Faculdade de Zootecnia da USP, no campus de Pirassununga, em São Paulo. Uma pessoa altamente capacitada. E nós falamos sobre melhoramento genético. E na oportunidade, eu perguntei ao professor se o pecuarista brasileiro, na sua maioria, sabe escolher direito o touro reprodutor para o seu rebanho. Veja o que ele respondeu. A resposta é simples e objetiva, não. Os pecuaristas, 95% dos touros brasileiros são touros de origem genética desconhecida ou qualidade genética desconhecida. Eu gosto muito de usar a figura do padeiro como um bom empresário. O padeiro é um empresário que tem que produzir um produto de alta qualidade, com regularidade, todo dia bonitinho, quentinho, na hora certa. E o padeiro usa lápis atrás da orelha, para fazer conta de cabeça, né? Porque se ele errar na conta, ele no mês seguinte ele fecha. Se ele trocar a matéria-prima dele por uma farinha de qualidade inferior, o pão sai pior e ele fecha. Na pecuária, o plantador de milho, cada ano ele planta uma semente melhor, que alguém veio indicar para ele que é melhor e prova para ele que é melhor. O pecuarista não, ele compra o touro que ele acha mais bonitinho, o touro que é mais barato, né? Então ele não está preocupado com a qualidade do seu produto. Nesse evento se discutiu já no primeiro painel a importância da vacada do pecuarista. A vaca é 2/3 ou quase 3/4 do custo de produção da pecuária. Então a sua vacada tem que ser de excelente qualidade. Preocupe-se muito mais com as vacas e com as novilhas que vão ser de reposição do que com o que você se preocupa com o animal que vai ser abatido. O animal que vai ser abatido não vai deixar contribuição no rebanho. Agora, se você usar um material genético de má qualidade, as fêmeas de reposição suas vão ser de má qualidade. E você comprometeu todo o seu custo de produção. O pecuarista não sabe escolher bem. Bom, isso é um pecado mortal? No momento é. Mas existem soluções, assistência técnica, discussão com quem conhece, aprender a trabalhar com sumários, aprender a comprar material genético, é até quase que a razão desse encontro e desse dia inteiro de discussão que nós vamos ter aqui em São Paulo hoje. De maneira geral também,
Pecuarista olha muito um animal, ganho de peso diário, perímetro escrotal, mas às vezes esquece de olhar o boi por dentro, né? Na realidade, a pecuária é uma coisa muito complexa. A característica mais importante da pecuária, eu não tenho a menor dúvida em dizer que é a reprodução, que é a fertilidade, que é a precocidade sexual, todas elas ligadas à reprodução. A vaca que não reproduz, que não se reproduz, é a vaca mais cara que existe na propriedade, porque ela ficou de férias às suas custas. Ela está comendo, levando vacina, remédio, atenção, manejo, mão de obra e não está rendendo nada. Essa é a vaca mais cara que existe. Então, na realidade, o pecuarista tem que muito mais que preocupar com o que ele tem dentro de casa do que ele, na realidade, se preocupar com o boi, com o tamanho do perímetro escrotal do boi. Perímetro escrotal, nós já selecionamos demais para isso. Chegamos num ponto onde o boi está com o escroto tão volumoso que ele machuca o escroto ao andar atrás de vaca no pasto, de tão grande que está o perímetro escrotal. Então, nós estamos precisando repensar as características que têm valor na hora de comprar um animal. O animal maior nem sempre é o melhor. Eu até citei hoje, se você tiver numa região de terra fraca, muito arenosa, que tem aqueles veranicos bravos em janeiro, começo de fevereiro, se você levar um touro de alto desempenho para ganho de peso, os filhos dele podem ser menos produtivos do que os filhos de um animal mais moderado, que não é tão exigente em termos de nutrição. Então, pecuária não é uma coisa fácil. Tem um consultor do Rio Grande do Sul, Fernando Veloso, ele publicou no Beef Point, há uns 2 anos atrás, um artigo muito legal. Está cada vez mais difícil comprar touro, e é verdade. E não existe melhor touro, o top 1, top 0,1%. Existe o melhor touro para a sua necessidade, caro pecuarista. Você é um cara único. E você tem necessidades únicas, você tem mercado único, terra única, qualidade de pastagem única, manejo único e sua decisão é única. Então, o melhor touro é aquele mais adequado a cada um dos pecuaristas. Seria o momento de repensar uma pecuária para produção de carne? Uma pecuária que, na média, no Brasil, disputamos a liderança no mercado de carne, já não somos os líderes mais. A Índia vende carne no Brasil já. Você quer comprar carne da Índia no Brasil hoje, nós vamos comprar ali. Tá? Isso é complicadíssimo para nós. O nosso rebanho tem uma produtividade muito baixa, é metade da produtividade dos nossos concorrentes diretos, os americanos e os australianos. Nós não podemos trabalhar uma pecuária com metade da rentabilidade. Nós temos que ter uma pecuária com a rentabilidade pelo menos parecida com os nossos vizinhos argentinos, paraguaios, uruguaios, pelo menos isso. E nós não temos. Por quê? Nós ainda temos muita das nossas 75, 80 milhões de vacas, muitas vivem num sistema de subsistência, com produtividade lá embaixo. A média de desmama do Brasil é 65%. Um rebanho que desmama 65% das suas vacas está quebrado faz muito tempo, porque o custo não cobra o custo de produção. Segundo o professor, tem muito pecuarista pagando férias para touros que eles compram. E depois do intervalo, você vai ver que o valor bruto da produção de suínos é superior a 15 bilhões de reais. E vamos falar também sobre os 3 tipos de reciprocidade. É um minutinho só, eu volto já. O VBP, que é o valor bruto da produção de suínos, ele foi reajustado e divulgado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, e aponta que o valor bruto de produção agropecuária para 2017 da cadeia de suínos, com base nas informações do mês de outubro, é de 15,4 bilhões de reais, 7,5% acima do valor do ano passado, que foi de 14,2 bi. Segundo o Ministério da Agricultura, na pecuária, os melhores resultados vêm sendo obtidos por carne suína e também por leite. O VBP do setor de suínos para 2018, inicialmente, é projetado aí um aumento de 5% no faturamento, saltando de 15,4 bi em 2017 para 16 bi no próximo ano. E o Ministério aponta
que os preços na pecuária também se encontram em níveis menores do que no ano passado, como da carne bovina e também do frango, o que reduziu o faturamento desse setor. E agora eu vou conversar com Adriana Ferreira, doutoranda em Governança e Sucessão no Agronegócio, mestre em Desenvolvimento de Líderes, especialista em consultoria e coordenação de grupos e também especialista em coaching. E nós vamos falar de um tema interessantíssimo. Nós vamos falar sobre os 3 tipos de reciprocidade. Doutora Adriana Ferreira, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Tudo ótimo. Reciprocidade é um negocinho complicado, né? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. É mais ou menos por aí, né? E no mundo VUCA isso parece assim muito distante da realidade, muito, né, Antônio? Distante da realidade, muito. Eu até falei agora no bloco passado, nós participamos de um evento muito grande de pecuária de corte, onde a gente vê essa reciprocidade ligeiramente bagunçada, onde as grandes empresas querem empurrar a goela abaixo tudo para o pecuarista e o pecuarista não tem condição de adquirir tudo isso. Sim. Entendeu? É uma reciprocidade onde só serve mais para o meu lado do que para o outro. Exatamente. Entendeu? Essa é a mudança, Antônio. É muito interessante que está acontecendo. Vários estudos estão provando que as pessoas, quando elas percebem, e o pecuarista percebe, você está trazendo o dado, essa desigualdade na relação, o que ele vai fazer? Ele vai buscar novas oportunidades. Ele vai buscar novos fornecedores, ele vai buscar pessoas que possam entrar numa relação com mais equilíbrio, com mais equidade, atendendo o princípio da equidade. Por quê? Como a gente falou aquele dia, o mundo VUCA, as variáveis são tão grandes e impactam tanto no negócio do pecuarista e do agricultor, que ele tem que olhar para essas variáveis. E se ele percebe que uma delas está tomando um rumo que leva a um prejuízo, ele volta. E isso que aconteceu, alguns cientistas, alguns professores começaram a fazer um estudo no curso de medicina, Antônio, para ver que tipo de reciprocidade existia e o que acontecia do começo ao final do curso. No primeiro ano, eles fizeram um estudo e chegaram à seguinte conclusão: se você analisar os 2 primeiros anos de qualquer curso, quem tem sucesso no curso são os tomadores. Se você analisa 4 anos, são os compensadores. E se você analisa até o último ano, quem ganha, quem tem melhor resultado são os doadores. E isso é mentalidade, isso é modelo mental. E isso tem migrado para os negócios. É por isso que o pecuarista está com esse comportamento. Quando ele percebe que não existe um equilíbrio, ele recua. E é justamente o que está acontecendo, e é justamente a mentalidade que está, vamos dizer assim, a ideia que está rolando hoje de ter esse equilíbrio. Porque se não achar esse equilíbrio, cada vez mais cada um está fazendo o seu e tomando prejuízo. Esse é que é o pior. Doutora Adriana, vamos para o intervalo comercial e depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre esses 3 tipos de reciprocidade. É um minutinho só. Eu estou de volta conversando com a doutora Adriana Ferreira e nós estamos falando sobre os 3 tipos de reciprocidade. Doutora Adriana, se ninguém falar a mesma língua, provavelmente nós teremos muitos problemas ou mais problemas futuramente, não vamos ter? Com certeza. Aliás, nós vamos ter problemas sérios, porque olha só, quais são esses 3 perfis? Os 3 perfis são os tomadores, os compensadores e os doadores. Quem que são esses tomadores, Toninho? São aquelas pessoas que elas trabalham em benefício próprio. Ela ganha, ela tem o lucro e os demais que participam da cadeia produtiva, ela não se preocupa com isso. Eu conheço, você conhece e vocês conhecem também vários tomadores, pessoas que estão interessadas no lucro individual. Venha a nós o vosso reino, dos outros que se dão. Exato. E tem os compensadores, que geralmente são aquelas pessoas que começam a pensar o que eu ganho e o que o outro ganha. Mas essa não é a relação que vai deixar legado.
foi feito o estudo é que os doadores, aquelas pessoas que quando elas fazem um negócio, elas pensam na cadeia toda, elas pensam, eu vou ganhar, o outro vai ganhar, como eu minimizo uma possível perda de lucratividade ou produtividade? Ou seja, é alguém que tem a mentalidade que eu preciso fazer o certo, eu preciso doar o meu melhor para que eu possa receber também. Então, é uma mudança de mentalidade. Se nós olharmos para isso, nós estamos num mundo muito capitalista e em várias pessoas e segmentos que pensam em alta lucratividade e não na contribuição social. E aí a gente tem sérios problemas, porque a sociedade está sinalizando no mundo inteiro. Esse modelo que nós construímos, ele não é sustentável para o ser humano, porque olha o número de depressão, você pode ver que muitas vezes um empresário é extremamente bem sucedido, mas não está feliz. Por quê? O mundo mudou, é uma mentalidade, é colaboração, é compartilhar, é dar, receber e retribuir. E esse estudo mostra isso, que os que ganham no longo prazo são os doadores. A continuar do jeito que estamos indo, para resumir mais ou menos isso tudo, cada um no seu canto, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu tenho que ganhar, a Adriana tem, você que está nos acompanhando aí tem. Agora, o que nós não podemos é arrancar o olho de um e lamber o buraco. Exatamente. Não é por aí o caminho. Eu acho que é uma situação que tem que mudar, as cabeças têm que serem mudadas para que a gente trabalhe mais com harmonia para chegar num determinado equilíbrio. Caso contrário, não vai chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, vai piorar. Vai piorar. Bastante. E muito. Doutora Adriana Ferreira, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E até o próximo programa. Obrigada, Antônio. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem. A educação é aquilo que permanece depois de esquecermos tudo que nos foi ensinado. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa.